igreja é sua, Jesus. Espírito Santo, essa casa é tua, Jesus. Vem, Espírito Santo. Como você, ninguém me vê como você me vê. Brilha teu rosto sobre mim. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Nós te desejamos, Jesus. Toque em alguém no meio da mensagem, Jesus. Toca, encontra um coração faminto nessa noite, Jesus. Encontra um coração desesperado nessa noite. Eu estou aqui, Jesus, desesperado por mais do Senhor. Jesus, toca e encontra um coração desejoso de te encontrar, mais do que escutar uma bela mensagem, Jesus. Jesus, nos pequeninos, nos homens e nas mulheres que te amam, que te desejam. Vem, Jesus. Essa igreja é sua. Nós nos reunimos aqui nesta noite para encontrar o Senhor Jesus. Aleluia. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Aleluia, Jesus, santo, santo. Nos guia, Jesus. Encontra, Senhor Jesus, encontra, Pai, aquilo que o Senhor deseja nessa noite, nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, querido. Aleluia. Você que está vindo pela primeira vez, não se assuste. A gente é apaixonado por Jesus. A gente deseja Jesus, cara. E quando eu vejo que o perfume dele está aqui, eu só quero encontrá-lo e abraçá-lo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, me conduza nessa preciosa palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor me permite, debaixo de graça e misericórdia, compartilhá-la com os meus irmãos. Que seja feita a sua vontade. Que o Espírito de sabedoria e de revelação decodifique sobre nós a mensagem, porque queremos produzir frutos, queremos ser encontrados pela palavra, queremos ser restaurados, lavados pela palavra, Senhor Jesus. Queremos e desejamos, ó Pai. Então não deixe essa mensagem, essa palavra voltar vazia para Ti nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Deus, está feliz ainda, igreja? Glória a Deus por isso. Nesse mês de novembro nós vamos estender um pouco mais esse tema, o propósito. Amém? Eu acredito que Jesus está alinhando muitas coisas no coração de muitas pessoas dessa igreja. E assim Ele está mudando a nossa rota, Ele está consolidando a nossa casa na sua vontade, no seu amor e naquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Amém, querido? Amanhã você pode vir aqui. Nós temos o segunda na igreja. É só uma reunião de mais ou menos 1h e 20, quando não sou eu que falo. Mas aqui tem outras pessoas que estão compartilhando da palavra de Deus, do ensino de Deus.
E nós acreditamos que o ensino ele é poderoso, porque aquilo que você aprende, né, aquilo que a sua mentalidade alcançou e cresceu, ela não volta mais ao normal. Isso é uma frase de Albert Einstein. E então não fique impressionado comigo não, tá bom? Mas vem aqui amanhã, no segunda na igreja, que a gente está falando da Bíblia, está falando do Senhor, está falando do Jesus, está falando dos seus planos e os seus propósitos. É amanhã 8 horas, amém? Aleluia. E eu queria introduzir aqui a mensagem falando do propósito. O propósito de Deus é uma coisa misteriosa. O propósito naquele sentido de que você achar o seu propósito de vida. Não sei se eu já falei isso aqui, mas talvez eu vou falar de novo. Eu acredito que Deus não criou esse mundo, essa vida e essa terra para você nascer, estudar, crescer, estudar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos ou não, ou nem casar, ou talvez construir uma empresa e depois morrer. Eu acredito que o Senhor, tudo que Ele faz, a palavra diz que é eterno. E Ele colocou essa eternidade no coração do homem. É por isso que a gente é inquieto. É por isso que a gente talvez não compreende muitas coisas que acontecem com a nossa vida. Mas é tão gigantesco isso que eu estou falando, que é o que na verdade o que a Bíblia fala, de colocar a eternidade no coração do homem. Você tem noção que a gente já é imperativo antes de existir? Porque Deus colocou um anseio pela eternidade, sabe? Pelos desejos. E a gente fica tentando seguir alguém, comprar um curso, escalar uma montanha, um topo, ganhar um dinheiro que nos faça feliz. Porque tem uma lacuna na nossa alma, que ela só é preenchida pelas mãos, pelo amor de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Porque a gente procura isso. Cara, e como você fala de riqueza? Se eu tenho riqueza, eu vou ser mais feliz. Como o Flávio Augusto diz, riqueza não traz felicidade. Porque você vê gente rica triste, você vê gente rica depressiva. Flávio Augusto, ele usa um termo, ele é um grande empresário, enfim. Mas eu vi ele falando isso numa das palestras dele. E ele falou, o dinheiro traz facilidade, mas felicidade não. E é uma grande verdade. Talvez a gente leia uma história de um cara hoje. Mas vamos abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. É uma passagem bem famosa, acredito que muitos conheçam. Eclesiastes 3 diz assim, a partir do versículo 1: para tudo há uma ocasião, para tudo existe um momento, para tudo existe a hora certa. A parte A, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um certo tempo, ou seja, existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. O 2, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter,
tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aleluia. Por si só é uma passagem que já vem confrontando alguns ansiosos do nosso meio, ou já vem trazendo uma esperança para alguns que estão passando por uma necessidade ou alguma tribulação e aflição no nosso meio. Eu louvo a Jesus por essa passagem, porque o tempo da aflição, ele tem um tempo para se cumprir na nossa vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Cara, isso é maravilhoso. Isso já é a boa notícia para você, querido. Isso já é Deus falando: vai passar, vai acabar. E o tempo de cantar vai chegar. Aleluia, cara. Agora, cabe a nós sermos honestos conosco mesmo, consigo mesmo, e saber qual é o tempo que a gente está vivendo. Porque se a gente fica querendo, é um tempo de a gente passar por algo que a gente tem que ficar quieto, e a gente está falando, se é tempo da gente guardar e a gente está só consumindo e gastando, se é tempo da gente plantar e a gente fica desejando colher, querido, você vai ficar um biruta espiritual. E aí você pode até falar, aparecer na verdade com Asaf, o nosso irmão do Salmo 73. Você vai olhar para os ímpios e vai desejar o que eles têm. Cara, eu confesso para você, meu coração, chamar a turma lá fora de ímpio, não? Difícil, né, cara? Porque se um ímpio entra aqui, não quer dar um mata-leão nele, pôr ele para dormir, Yuri, e falar: aceita Jesus aí, vai. Mas aqueles que não conhecem a palavra, apesar que a Bíblia chama assim, né? Eu estou gracioso hoje, aleluia. Então, se a gente faz alguma coisa, é tempo de você arrancar o que plantou. Cara, e você não está arrancando o que foi plantado, querido. Você já não está vivendo mais o propósito do Criador para a sua vida. Então, o que é importante nesse versículo, nessas passagens que a gente leu? Discernir o tempo da nossa vida. E você discernindo o tempo da sua vida, você vai viver com um propósito. Vocês estão entendendo? Amém? Porque se é tempo de eu não mais beijar na boca de ninguém, e você está lá, barraca do beijo, não tem ninguém aqui assim, né, beijoqueiro assim? Não tem ninguém, só eu e a Aline, só eu e você, meu amor. Aleluia. E se é tempo de morrer, eu não quero falar de morrer num sentido espiritual, num sentido, literal, né? De morrer realmente nessa terra, mas falando tempo de morrer para si. Eu acho que esse tempo de morrer para si é o todo tempo. Morrer para a sua vontade, morrer numa discussão com a esposa, você morrer para os seus orgulhos, morrer às vezes para o seu desejo, para os seus filhos colher alguma coisa, toda hora, porque Paulo diz em alguns versículos que que a morte que está, nós somos entregues à morte todo dia, e essa morte que eu sou entregue todo dia gera em vocês a vida. Imagine se eu subo aqui e sou um cara que eu só quero ganhar, não dou vantagem para ninguém, como que vocês vão morrer? Então eu sou o primeiro, cara, a dar exemplos de morte, da minha morte para você.
E você quer um hoje fresco? Quer um fresquinho hoje? Um mês atrás, fui para o shopping, fui de golzinho, herança do meu pai. Cheguei lá, a cancela não passou, ela já abriu direto, eu entrei, eu estava com muita pressa. Eu fui lá só pegar um óculos. E o notebook estava do lado, eu estava numa reunião, já ia entrar daqui meia hora, já ia entrar em outra reunião. Eu fui lá só para pegar o óculos, eu queria o óculos novo para enxergar melhor e tal. Cheguei lá, cara, fui sair, aí o guarda me informou errado lá da portaria, me informou errado, eu fui sair e veio um menininho para me atender. Falou, cara, eu não posso te deixar sair. Eu falei, cara, me ajuda, eu estou com reunião aqui, não sei o que, e eu me justificando, e eu fiquei chateado com o moleque, não briguei, não fui mal educado, mas eu fiquei nervoso. Falei, meu Deus, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu saio. Aí o cara falou, cara, não posso, é norma do meu trabalho. Fui lá no caixa, voltei, digito o documento, não sei o que, enfim, fui embora. Deus falou, reprovado. Voltei hoje com a minha família, os meus 3 filhos no carro, fui no shopping. Fui sair, um negocinho da cancelinha ali, de passar na cancela, cai no vãozinho do carro assim, ó. E a minha mão, né, pequenininha, ela não entra. Então, pisca-alerta ligado, liga ali, chovendo. Quem que vem bater no meu vidro? O menino. E o Adão entra em cena, querido. A Aline falou, abre o vidro, ele está batendo para você, ele vai te ajudar. Eu falei, não vou abrir. E não abri, cara. E eu falo isso para vocês com dor no coração. E graças a Deus o Espírito Santo consumiu o pecado. E ele encontrou o arrependimento dentro do meu coração. E os meus filhos falaram, pai, o que é isso? Agora aquele que estava ensinando está errando na frente dos seus 3 alunos. E o Espírito falou, se eles te viram errar, eles precisam ver você consertar as coisas. E eu julgo que o meu coração se endureceu, porque Deus quer ensinar os meus filhos. Também, não estou justificando, amém, igreja? Vocês estão entendendo? Que tem coisas que acontecem que vai passar de mim, cara. Vai cair nos meus filhos. Tanto o erro como a bondade, como aquilo que eu acerto. Então fiz a volta. Deu uma bruta volta no shopping, todo mundo querendo se esconder no carro. A Aline tampou os filhos lá atrás, pelo amor de Deus, pai. Eu falei, não, vocês me viram errar, agora vocês vão testemunhar. Eu caí em arrependimento. Abri o vidro, ele estava lá na chuva, com o pezinho assim. Ele não olhou para mim, eu falei, ô meu amigo, olha aqui para mim, cara. Boa tarde. Quero te pedir perdão, meu amigo. Quero te pedir perdão, porque eu passei aqui, eu fiquei nervoso. Fiquei com raiva de você, você bateu no vidro e eu não abri esse vidro. Mas, cara, me perdoa por isso. Você não tem nada a ver com os meus problemas. E Deus te abençoe, cara. Tem uma tarde maravilhosa. Que isso? Tranquilo, Senhor. Tranquilo. Falei, tá tudo bem, cara. E peguei e fui embora, louvando a Jesus. E o que eu estava falando mesmo? Matar a nossa carne. Então não tem a vingança. Não tem o dia da vingança. O dia da vingança vai ficar com El Shaddai. Poderoso El Shaddai. O tempo nosso é de assumir as verdades. Podia muito bem sair. E eu só fui justificar para a Aline e para os meus filhos depois que eu pedi perdão. Porque se eu justifico antes de pedir perdão, até os meus filhos poderiam pegar isso e falar assim, então você está certo, pai. Então até a nossa justificativa tem que ser depois que já resolveu tudo, querido. E o Senhor não nos deixa a gente escapar disso. Voltando para o tempo, eu ia dar um testemunho, né? Mas, sei lá. O tempo de beijar na boca e a gente não sacrifica a nossa carne. Se é um tempo de você morrer, se é um tempo de você plantar e você não está plantando, se é um tempo de você talvez chorar hoje, talvez é um tempo de você sorrir. Eu não sei qual que é o tempo de cada um aqui, cara, mas a gente precisa saber disso. A Bíblia está sendo categórica, ela está
nos dar até categorias. Tempo de amar, é tempo de construir, ou seja, é tempo de economizar, é tempo de gastar, é tempo bom, é tempo de fazer cliente, é tempo de cuidar do que já tem, é tempo de sair, almoçar restaurante, ou é tempo de economizar alguma coisa. Porque aqui está falando, olha o primeiro versículo: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Só que sabe qual que é o problema nosso hoje? É o Instagram. Como a gente olha lá, como a gente deseja lá, cara. Como a gente deseja a vida do outro, não valoriza a nossa. Um coração peludo, um coração ingrato, um coração que não agradece o arroz com feijão e a mandioquinha no nosso almoço. Cara, as pessoas que são gratas, elas vivem mais, são mais felizes. A gente é tão egoísta que a gente não agradece o que tem e fica desejando aquilo que não tem. E vivemos numa grande ansiedade, não respeitando o tempo de Deus. E Deus está falando o que para nós nessa hoje? Vocês precisam viver num propósito e há um tempo para isso. Qual é o tempo? Por isso que eu estou falando, a gente precisa ser honesto. Cara, eu já vi tantos pastores trocando de carro, casa, e indo para uma casa maior, e comprando roupa, Cara, não era o meu tempo. Agora, cabe o que? Eu sou maduro para isso. É claro que os meus filhos falam: pai, o fulano troca tantas vezes de carro. Meu filho, o tempo dele não é o meu. Eu não estou apostando corrida com ninguém. Eu não tenho concorrência. Eu vivo num propósito. Eu vivo debaixo de uma palavra. Porque no propósito você vai ter o que você precisa, no tempo certo, na hora certa e do jeito que o Senhor gosta e quer. Você pode falar um glória a Deus por isso, cara? Amém? Tempo. Versículo 1: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, qual é o tempo da sua vida? Perguntinha do GC essa semana. Deixa eu falar um negócio para você do GC agora. Agora é a propaganda que o YouTube. Você não paga o YouTube, aí vai vir a propaganda para você. O GC. Eu fui no meu sábado agora. Cadê a galera do meu GC? Vocês não estão ligados. Vocês não sabem o que foi aquele GC. E o de quarto então, né, Lucão? Falando que foi bom porque a Aline foi lá, tá? Mano. Cara, GC diz casal. Quarta, sábado tem de poeminha. Você deixa os seus filhos lá no GC e vai para o GC de casais. Depois você pega eles lá. Coisa maravilhosa, gente. De verdade, nós estamos aqui escutando uma boa palavra que Jesus preparou para nós. Mas lá no GC eu vou escutar você falar. Talvez as suas dúvidas, talvez a ajuda que você precisa, social, ajuda espiritual, ou para a gente desenvolver um relacionamento, uma amizade, mas caminhar junto. Amanhã a gente vai falar do tema a igreja, aqui no Segunda na Igreja. Você vai ver que é muito importante, é extremamente importante a gente andar junto, viver em harmonia, viver em comunhão, amém? Então você que não foi ainda, vai num GC, cara, procura um GC para a gente andar junto, aleluia. Agora, Hebreus 12. Hebreus 12. Estou na Bíblia de papel, na moral. Hebreus 12, versículo 25. Do 25 ao 29 a gente vai ler. Cuidado. Tem que explicar um pouquinho, né? Vamos ler o 25, vai, eu tento explicar aqui. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam,
quanto mais nós nos céus, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, entre aspas ali, né, indicam a remoção do que pode ser abalado. Aleluia. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Se você for ler essa passagem de Hebreus, Paulo está falando lá de Êxodo, quando o povo foi falar com Moisés e Deus falou: cara, eu vou abalar, eu vou fumegar. O monte fumegou e tremeu lá, teve um terremoto, porque aquele povo precisava ver que Deus era na vida de Moisés. Então só Moisés adentrava lá no Monte Sinai, e o povo ficava com medo vendo aquilo. Então essa passagem, Hebreus 12, está falando um pouco disso, mas não é disso exatamente que eu quero falar. Eu quero falar que existem tempos de Deus agora na nossa vida, porque eu li Eclesiastes, e para fazer uma liga, porque senão fica solto lá o tempo, o propósito nosso. Existem coisas que são abalos de Deus na nossa vida. E como a gente acabou de ler, por que Deus quer abalar a nossa vida? Para que permaneça só o que é inabalável. Você acha que vocês não entenderam, cara? Mas imagine você, esses dias para trás aí deu uma tempestade aqui, não? Cara, eu lembro de uma tempestade que deu em Taubaté, e lá tem uma avenida que se chama John Kennedy. Ela é uma avenidona de mais ou menos, não dá 1 quilômetro, mas talvez dá uns 600, 700 metros. E ela é uma via assim, tem uma que vem, um canteiro no meio cheio de árvore, e tem a outra pista que vai do centro e uma que volta do centro. E deve ter, sei lá, umas 50, 60 árvores ali, eu não faço ideia. Mas uma vez deu uma tempestade, que umas 3, 4 arrancou, saiu com raiz e tudo, folha pro chão, gente que ficou preso dentro das casas ali, né? Porque tem casa dos dois lados. Cara, e o Leandro, ele pregou uma mensagem, se eu não me engano é esse tema, os abalos de Deus. E por que Deus vem dar um chacoalhão na gente? Uma vez eu peguei a cadeirinha da minha filha, o cadeirão, peguei assim, ó, saiu meia, saiu tatu, saiu cobra, saiu doce, bala fina, então nem se fale. Uma amarrada na outra assim, velho. Chacoalhando para tirar a sujeira, chacoalhando para tirar da zona de conforto, chacoalhando para arrancar e abater as árvores que não, atingiram uma raiz profunda e na plenitude. Porque o que o Senhor deseja é que no último dia você permaneça inabalável, querido. Salmos 23 fala o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, que salmo lindo. No hebraico fica mais poderoso ainda. O Senhor é o meu pastor e por isso não sinto falta de nada. Ou seja, o Senhor já é tudo para mim. Ah, que coisa maravilhosa. Mas vai continuar lendo, querido. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte,
ainda que venha o maior tornado na minha vida, ainda que a tempestade arranque planta, capim, flores belas e lindas, o Senhor está comigo. Ali fala de um homem que não se amedronta. É isso a palavra? Amedronta. Aleluia, obrigado, Silvia. Porque, cara, ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. E a gente tem que entender que em certos momentos da nossa vida que parece que a gente vai morrer, a morte é a promoção mais alta, é aquilo que todo mundo aguarda, porém ninguém quer ir agora. Ninguém quer ir agora. Agora vai ler Hebreus 11, que coisa maravilhosa. Homens que andaram com Jesus, Deus, nos dá esse coração. Você viu o que vocês cantaram aqui hoje? Fere o meu coração com uma ferida de fome e sede por ti. Então receba a palavra, receba o chacoalho do Senhor na sua vida. Esse chacoalho é para te remover da zona de conforto, porque na zona de conforto a gente vira corrupto. Usai aiô, usai aiô, dá até pagode aqui se nós ficar usai aiô. Foram aqueles que metiam a mão na oferta do povo, carregava a presença de qualquer jeito. O que aconteceu com eles? Morreram. Um tocou na arca lá, morreu, foi fulminado. Aí vem Novo Testamento, Ananias e Zafira, cai duro na frente. Para quê? Para que haja temor. Para que haja temor no coração do povo. Então, se a palavra é muito dura, é para que haja temor. Não é porque Deus é mau, é porque Deus precisa ser revelado. Deus precisa ser exaltado, independente daquilo que a gente está passando na nossa vida. Mas o abalo dele é certo, que a gente acabou de ler no versículo... O ventilador soprou aqui. No versículo 27, as palavras ainda... uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Ou seja, se você está perdendo alguma coisa na sua vida diante do processo de Deus, querido, é o Senhor abalando o que pode ser abalado para permanecer só o que é inabalável. A sua fé tem que ser uma fé inabalável. A sua crença, a sua devoção, o seu louvor, a sua paixão, a sua família, cara, são coisas que pode acontecer tudo, mas não vai acontecer nada ali. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Então, o que é abalado precisa, aquilo que não tem raiz, aquilo que não tem fundamento, precisa de alguma maneira sair da nossa vida. E alguns de nós somos tão cabeçudinhos, tão teimosinhos, que a gente não acata o conselho de uma pessoa mais experiente e mais velha. A gente não acata os conselhos de uma pessoa que já passou por uma tal situação. Aí o Senhor fala, cara, eu sou pai, é bom que aprenda com os irmãos, com os filhos. Mas não está aprendendo, então agora eu vou abalar. E ele não quer saber, cara. E olha que lindo o último versículo que a gente leu. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Você tem noção que esse reino não tem STF que manda lá? Não tem careca, não tem cabeludo. Esse reino não tem fim, cara. Agora me veio uma canção. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Meu Deus, cara, olha o reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Ô Lucão, vou entrar pro louvor. Vou, cara, vou. Eu tô ungido hoje, mano.
Tá maluco, cara? O reino de Deus é inabalável. Sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, cara. Cara, que palavra, que mensagem que Jesus está nos dando. Eu sei que passar por os processos, a gente às vezes quer entender o porquê e fica questionando, mas talvez uma resposta que a gente tem hoje é que há um tempo para todas as coisas. E cara, a gente leu que há tempo para o começo e há tempo para o fim. E a Bíblia também, em outro momento, ela diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, cara, o que você está passando, o momento que você está vivendo, vai acabar. E vai chegar uma outra estação. Vai chegar uma estação de você cantar. Vai chegar uma estação de você se alegrar com o Senhor, cara. Porque talvez hoje é o tempo de, sabe, semear lágrimas. Sabe, o tempo talvez hoje é de, sabe, poupar. É tempo de você ser ferido pelo Senhor. É tempo de você falar: Deus, por favor, isso não, Senhor. Mas Ele fala: é aqui, querido. Eu sou pai. Eu não penso, eu não vejo como você vê. Aleluia. Então Deus destrói a nossa zona de conforto com o objetivo de destruir as nossas corrupções. Deus nos priva com o objetivo de fazer morrer a devassidão. A pobreza tem o desígnio de matar o orgulho e a repreensão de acabar com as nossas ambições. Poderoso El Shaddai. Cara, por que eu rio? É doloroso, eu já passei, cara, por tantas coisas que não estou isento de continuar passando, cara. Não estou isento. São aquelas dores que você fala: meu Deus, você fica agoniado. Eu sou um cara que durmo fácil, mas tem dia que você fica sem dormir, cara. Esses dias, talvez 2 no ano, mas é aquela dor que dura. Não é uma noite. Mas a Aline, se eu não me engano, abriu aqui com o Salmo 126, cara. Que, cara, Deus é bom. E o tempo de cantar vai chegar, cara. Vão olhar e dizer: cara, como que eles estão cantando? Porque é um tempo para todas as coisas. Um cristão maduro, um cristão que vive com propósito no Senhor, sabe discernir o tempo. Qual é o propósito da sua vida? Aleluia. Amém. 2 Coríntios. Cara, eu tento correr. Deixa eu falar um segredo para vocês, meu. Eu tento correr desse versículo em quase todos os esboços de pregação que eu vou fazer. Mas, cara, ele não sai de mim. Por que ele não sai de mim? Porque esse versículo, ele me carregou muito no começo da minha caminhada e continua carregando ainda. 2 Coríntios 4:10. Vou ler a partir do 10. Mas, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, aquilo que eu falei, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, Paulo está falando: eu estou morrendo para a minha vida, cada dia mais. Não estou mais desejando mais fazer a minha vontade, eu estou desejando viver o propósito, porque no propósito eu confio em Deus. Eu sei que Ele não esqueceu dos meus sonhos. Eu sei que Ele não esqueceu, cara, do dinheiro que eu quero ganhar, do carro que eu quero ter, da casa que eu quero morar. Mas isso não é a meta.
Isso não é o objetivo. O objetivo é falar: Deus, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Em meio a tudo isso, Ele vai acrescentando coisas na nossa vida. Por isso que a gente tem que discernir o tempo e as estações. Mas olha o que Paulo fala: eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Cara, uma pessoa que é viva, ela atrapalha. E viva que eu falo, aquele que quer reivindicar alguma coisa. Eu podia muito bem, pegar o meu exemplo de hoje. Eu podia muito bem falar para os meus filhos: ó, você está vendo? Eu não abri mesmo. Se eu não falasse nada, a mensagem que estava pairando no coração deles era essa, querido. Eu não faço nada. É assim, ó, as pessoas me tirou um dia, a gente dá o troco nelas, porque o mundo dá volta. O mundo dá volta sim, querido, mas Deus governa todas as coisas. E cara, se eu sou reprovado hoje de novo, aquele moleque ia cair sentado no meu para-brisa um dia, para eu falar com ele e acertar as contas. Depois nós vamos ler Hebreus 1. Deus governa todas as coisas através da sua poderosa palavra. Em Jeremias está escrito que Ele é o Senhor. Ei, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira, eu não sei o que ele fala muito ali. Mas ele fala: veste bem, porque eu zelo para que a minha palavra se cumpra. Ah, cara, você está feio, querido. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, cara. Não tem como. Agora, trazendo no corpo sempre o morrer de Jesus. O 11. Então, uma pessoa viva, deixa eu explorar mais um pouco isso. Uma pessoa viva, cara, não serve para ser discípulo de Cristo. Ela serve para ser a matéria-prima que vai se tornar. Mas o que nós precisamos é aprender a morrer, cara. Morrer para o orgulho, morrer para a discussão, andar prostrado debaixo da mão poderosa do Senhor, para que no tempo oportuno, a gente falou disso na semana passada. Mas, cara, no seu trabalho, no seu relacionamento, em tudo, cara, a morte faz parte da jornada do cristão. Não tem como ter vida se não houver morte. Não tem como haver ressurreição se não tiver alguém que vai ser consumido pelo Senhor. Não tem como a vida de Cristo, aparecer em nós se não houver morte adâmica. O Adão, quem é o Adão? O Adão é aquele que quer pegar a espada hoje. O Adão é aquele que me aconselhou hoje. Aí, hoje é sua vez, querido. Ele bateu na porta. Maltrata esse cara. Esse é o Adão, que é toda hora, cara. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, nos querendo nos tragar, mas e o Adão que fica dentro do seu coração? Por isso que Jesus agora falou: cara, morre. Eu morri a sua morte. Agora morre, deixa o Espírito de Deus, cara. Eu estou tão louco para ministrar do Espírito Santo aqui. Tão louco, velho. Não perca domingo que vem. De verdade, vai dar uma virada de chave. A gente vai exaltar o Espírito do Senhor aqui, cara. Porque a gente fica falando de tudo isso e parece que a força tem que ser sua, né? Mas é o Espírito Santo lá no meu carro hoje. Cara, eu fiquei com dó daquele moleque. Falei: Deus, como eu sou um porqueiro ainda, Jesus. Por que o meu coração não te bate pronto, cara? Já abriu ali. É vergonhoso isso que eu estou confessando aqui, querido. Um pastor. É vergonhoso, cara. Perdoa, igreja, perdoa eu. Mas a gente está muito vivo. A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Cristo ressurreto na nossa vida. A gente quer o salário, quer as promoções de Deus, o avivamento de Deus, mas não quer desejar o Espírito Santo de todo o coração, não quer deixar Ele purificar a nossa vida, não quer deixar Ele remover o mal, cara, que a gente
criou esse mal, a gente cria um malzinho ali, ó. A gente não dá um cala-boca nele. Aleluia, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a se tornar parecido com o Senhor, Espírito Santo. Eu já orei por aquele menino, mas alcança ele mais uma vez. Cuida dele. E traz ele um dia para o Senhor, Pai. E que esse momento sirva só para ele testemunhar do seu poder e da sua graça. Em nome de Jesus. Seguindo aqui, queridos. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando, cara, as nossas lutas, vocês não têm noção. Aguentar chibatada. Cara, tem momentos de Paulo em Atos dos Apóstolos que ele está fazendo uma missão. E quando você faz a missão de Deus, você não tem a isenção de Deus, mas você é provido de poder, porque Deus atua na fé. Deus atua na fé, Deus atua na falta de alguma coisa da sua vida. Mas Paulo está atravessando, indo para um ponto, pregar o evangelho, o barco naufraga, cara. Imagine os crentes que não estão fundamentados na palavra. Imagine, furou meu pneu. Ai, que isso, nossa Deus, não vou fazer mais sua obra. Tudo acontece, a jornada é de fé, querido. Então Paulo começa a falar, cara, vamos fazer isso, pula no mar. Deus falou que isso aqui nós não vamos, ninguém vai morrer, cara. E aquilo lá capota, mas não breca, o negócio não para, velho. Então, aonde que está firmado a nossa fé? No favor de Deus ou no próprio Deus? Nas bênçãos de Deus, daquilo que Ele pode fazer por mim, ou daquilo que Ele já fez por mim? A nossa jornada de fé, claro que vai ter, eu não estou pregando isso de vitória, mas as bênçãos de Deus estão contidas no pacote. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente se distrai com a bênção, a gente alisa o microfone, ai que Deus me deu, ai eu que canto, ai eu que toco, eu que sou líder, olha o carro, a casa, ai o Senhor é na minha vida. Pelo amor de Deus, cara, eu desejo mais, eu desejo a glória, eu desejo ser impactado, eu desejo o Senhor. Aleluia. Mas a gente se distrai às vezes. Cara, a sua dor é a dor do Senhor, mas Ele está criando você para algo. É um chamado e um propósito a qual a gente não pode ver. Eu já falei, Isaías 55, os meios de Deus não são os nossos meios, a maneira de Deus não é a nossa maneira. Vamos continuar. O 16, e aí entra no 16. Mas Paulo estava passando por uma tribulação severa. Alguém já tomou chibatada por causa que pregou Jesus? Alguém já foi para a prisão só porque amaldiçoou um cara, falou que removeu pelo poder do nome de Jesus o espírito imundo de alguém? Alguns de nós. Então passar fome, passar frio, não ter a provisão para pagar uma conta no outro dia, cara, Deus é provedor. Deus é provedor, a gente não vai sair falando mal de Deus, Ele só não quis esse dia.
Ele só não quis esse dia, querido. Ele só não quis esse dia, ele só não quis na segunda. Talvez ele quer na outra segunda, porque a eternidade está empunhada no nosso coração, cara. Aí entra o 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, o que ele fala? Paulo fala exteriormente, aqui fora, estamos cansados, desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados. O seu interior agora está, sendo renovado dia após dia, diz a palavra aqui. Cara, quanto mais treta, mais o espírito cresce. Deixa eu te contar um segredo. Vai aumentar a maldade do mundo. Isso que a gente está vendo por aí não é nada. Vai aumentar muito isso aí ainda. É agenda já está escrito no APC ali. APC 16, muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Você tem mais 20 anos de crente, você lembra? Olha lá, estou falando. Muita treta, é muita treta quando ninguém te respeita. Ó, é muita treta. Curti, tio. Minha época, 15 anos, depois desviei, virei um saramundengo. Estou aqui, graças a Deus. Aleluia. Mas é isso, é muita treta. Você está falando. Em Apocalipse, então, a gente vê a maldade do mundo aumentando. Só que o que é mais louco disso, o poder de Deus também vai aumentar, cara. Você acha que a gente vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, olhando o mundão se acabar e nós assim sem poder fazer nada? Querido, vai sair raio do nosso zóio, mano. Nós vamos dar ordem celestial e vai parar e vai acontecer, cara. E se você duvida disso, vai ler, cara. Deus para sol e lua por causa do homem, cara. Deus abre mar para o cara passar, cara. É água saindo da rocha. Ainda que seja numa revolta de Moisés, aconteceu um milagre. A misericórdia de Deus acompanhando todo aquele povo. Então vai aumentar sim a depravação, a permissividade, todas essas coisas erradas, ruins aí. Mas, cara, o poder de Deus também vai aumentar demais, velho. Porque Ele nos deu poder, cara, para fazer as suas boas obras. Então entra para viver com propósito. O propósito talvez é a destruição do mundo, não. É para que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Aleluia. Então nunca se esqueça disso. A guerra, isso, aquilo, cara. Fica firminho, como diz meu amigo João, firminho na presença de Jesus, firminho na palavra, firminho no dominguinho, cultinho ali, ó, firminho no louvorzinho, cara. Fica lá queimando, que a hora que chegou a hora de brilhar, querido. Você vai brilhar, querido. Você vai brilhar, cara. Então olha aqui, exteriormente eu estou arrebentado aqui, ó. O pastor já está cabeludo, largado, cara. De Jesus tem poder. Vim de moto hoje. Estou brincando. Vim de moto não. Olha o 17. Pois os nossos, de novo. Semana passada a gente falou algo parecido. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos? Porque, cara, na dor, 30 segundos, irmão, parece uma hora. Um dia parece um mês. Um mês parece um ano, na dor. Mas é por isso que a Bíblia fala, cara, a alegria vem de manhã, cara. A tristeza dura uma noite e a alegria vem de manhã. Então está se referenciando a isso. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória de quem que vem? Do diabo. De verdade, a sua treta, a sua condição que causa, insônia em você, aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda, aquilo que tira o seu sono, tira a sua paz, está vindo da onde, cara? Quem que permitiu isso? Deus é bom, em todo tempo Ele é bom.
E a bondade de Deus, Ele trata os seus filhos. Ele agradou moer Jesus, mas aqui está falando os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ou seja, é um pouco de tempo, é só um tempinho, é um tempinho agora de você guardar, cara. Não compra nada, faz jejum nessa hora, faz oração, não consegue se travar, disciplina, então se trava, é jejum, pá. Deus me mata. Pastor Melvin, um buta negão desse tamanho, daqueles do retetezão, sabe? Olha a marcha de Gabriel, sabe esses caras assim? Então um louvor dele que ele fala assim: me enche ou me mata de uma vez, pois vazio não quero viver. Quem tem coragem? As brincadeiras minhas falaram uma vez assim para mim: vai lá, chuta o vaso 3 vezes à meia-noite, fala: vaso do mal, vem me pegar à noite. Caramba que eu fiz isso. Agora a gente leu que Deus é fogo consumidor. Hebreus 10:31 fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, cara. Com Deus não se brinca. Agora esse pastor Melvin está falando que é: cara, eu não quero viver sem o seu espírito, eu não quero viver sem a sua vontade. Então você pode me encher ou você vai me matar, porque vazio eu não posso mais viver. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, querido, não tem a ver só com você. Não tenha essa visão, não é ambição, essa visão egoísta. Eu quero um carro, a Catarina falou: o que você vai fazer com esse carro? O seu carro está estacionado ali, ele honra a Deus. Cara, eu tinha um carro 2010, eu gastei uns 400 pau só em apetrecho. A Aline falou: para que isso? Porque eu estou sendo fiel no pouco, eu falei ali. E Deus vai trocar meu carro daqui um tempo, eu não sei quanto tempo, mas era um tempo de eu cuidar do meu. É assim que a gente atrai o favor de Deus. Então eu comprei lá a ducha e lava seco, e comprei uns 3 negócios. Os caras meteram o louco lá em mim e levou 400 pau. Mas no outro dia lá, estava com buchinha, estava com tudo. Olha Jesus, que carro lindo, maravilhoso, como eu cuido bem. O problema é que a gente não honra as coisas, não honra a esposa, não honra a nossa família. Isso não estava no esboço, e nem faz parte desse versículo. Mas amém? Amém, igreja? Amém? Vamos seguir. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, ou seja, está afetando a nossa vida para uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, há um propósito maior, celestial, cara, sendo construído, que Deus tem para você. É um plano perfeito. É uma vida plena, é uma saúde, é uma área financeira, é um ministério, é um chamado, é uma família, um casamento, uma casa, filhos. Eu não sei o que é, cara, mas se vem de Deus, é grande, e é muito grande. E não vai ter a ver só com você, porque tudo que Deus faz tem a ver com alguém que está na sua volta. Amém? Aleluia. O 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Isso aqui vai passar, cara. Esse microfone aqui, daqui a pouco nós temos que comprar outro. Violão. A gente fica vivendo agora, amanhã, tem que ser amanhã, Deus. Amanhã o boleto vence. E Deus fala: eu sou dono do ouro e da prata. Eu só quero que você ore de dia e de noite. Porque quando a gente tem tudo, a gente não faz uma campanha, a gente não faz jejum, não faz nada. Agora deixa eu apertar seu coração. Qual foi a última vez que você jejuou? Eu faço jejum. E você está jejuando às vezes porque está ruim. Mas quando você estava no ápice da vida, naquele auge, você fala: hoje eu vou jejuar para Deus, só para agradecer Ele. Hoje eu vou ficar 30 dias, vou cair no pó aqui. Tem casa, carro, tem tudo bonitinho, tudo lindo, o tempo lindo, maravilhoso. Qual que foi a última vez que nós fizemos um sacrifício para Deus? Qual que foi a última vez que nós escutamos do Senhor: você está me agradando, eu te amo, é desse jeito que eu quero? De verdade, igreja.
chego no horário. Essa é a coisa mais louca que você já fez para Deus? Estamos falando de coisa esquisita, doida. Que Jesus morreu por você. Assim fixamos os olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você não andar de Song Pro Plus, se você não tiver o iPhone 17, se você não tiver os melhores Ray-Bans, as marcas de grife, e por aí vai, não vou falar que eu não sei nem falar. Você tem noção que a hora que você dobra o seu joelho, a palavra diz que as suas lágrimas enchem as taças que vão diante do altar do Senhor. É isso que nós precisamos valorizar, igreja. A conexão, o véu rasgado, o acesso que nós temos, aquele que um dia nós vamos ver, os olhinhos de fogo, o cabelo branco como a neve, os pés reluzentes e as coxas escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cara. Os nossos choros, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E alguém buscando o seu primeiro milhão. E o fato não é buscar o seu primeiro milhão, é gastar toda a sua vida atrás disso. E ele fala em Malaquias 3, eu sou dono do ouro e da prata. Deixa eu dar graça na sua vida. Se Deus quiser limpar seu nome, Ele vai limpar o seu nome amanhã. Ele tem poder para isso, querido. Mas Ele está falando, eu estou abalando a sua vida, para que fique só o que é inabalável. Aleluia, cara. Você pode aplaudir Jesus. Então deixa Ele abalar. Deixa Ele abalar. As coisas inabaláveis vão embora. As árvores que não têm raiz, fundamento, aquilo que te deu. Cara, quando eu me converti, eu tinha bicicleta, eu tinha um monte de coisa, meu irmão tinha carro, a gente tinha dinheiro, cara. Pro final de semana, pra noitada, quando a gente se converteu, a gente ficou sem nada. E aí, o que sobrou? Só sobrou Cristo, cara. Só sobrou Cristo. Ele é aquele que estava comigo lá quando eu não tinha nada. Eu não tinha R$5 para comprar uma câmera de bicicleta, querido. Eu não tinha. E Jesus estava lá. Nós estávamos na vigília. Era sexta-feira, 10 horas da noite, quando começou a vigília no salão. Tinha muita gente pulando, muita gente gritando, sendo batizado com o Espírito Santo. Era uma reunião para buscar poder. Eu só não sabia o que iria acontecer. Não importava se era homem ou se era mulher. O importante é que a galera era do reteté. Fogo, tô cheio de poder. Fogo, tudo pode acontecer. Fogo, cheio do altar. Fogo, eu não consigo mais parar. Cara, é isso, aplauda Jesus agora. Cara, que coisa louca que era isso. Essa alegria precisa voltar a brotar nos nossos corações, cara. A gente não tinha nada, a gente só tinha Jesus. Mas parece que agora a gente perdeu tudo. E Jesus não está nem mais aí pra gente. Cara, essa música eu vim curtindo no shopping, indo com os meus filhos. Eu estava falando para eles, vocês não sabem como que o papai era. Antes de Jesus, depois de Jesus, ficou mais louco ainda. E era assim, cara. Era um salão como esse aqui, era negro, endemoniado. Demônio para todo lado. Eu não tinha R$5, cara. O Pipo, que tem a Rock Point hoje, ele tinha um negócio de pizzaria, pizza ao quadrado, era R$5.
e 29 centavos um pedaço de pizza. A gente ia lá, era 2 que comia. O que vocês faziam lá? A gente só levava a Bíblia e ficava imitando o pastor Melvin. E ficava, eu tenho uma palavra para você. A gente estava lendo Pedro, 2 Pedro, estudando. Por que a gente perdeu isso, cara? É claro que a gente se tornou responsáveis, a gente casou, teve filho, mas o Senhor não mudou. O Senhor não mudou, cara. Ele continua. Eu falei, Aline, a gente precisa levar essa alegria para a igreja. Aline, como a gente era feliz só com Jesus, mas a gente acha que a gente tem que ser feliz com o Instagram, com o lifestyle, de biquíni. A gente acha que tem que ser feliz beijando na boca. A gente tem que falar, vou lá no Mickey, na Disney. Não é, cara. E a melhor parte de tudo isso é onde a gente vai, Jesus está com a gente, porque Ele faz morada dentro de nós. Aleluia, cara. Mas a gente precisa voltar, cara, a desejar só o Cristo e mais nada, que as demais coisas vão ser acrescentadas, e aquilo que Ele colocar na nossa mão, a gente vai impartir, vai compartilhar com o próximo, cara. Aleluia, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. E eu quero encerrar por aqui. Ageu 2. A Léia, lembra disso, Léia? Você já estava lá, do Reteté? Já estava, já, né? O Vinícius, cara, tinha a idade da minha filha, Rebeca. Meu Deus, coisa linda, não, Léia? Deus foi bom, hein, Vê? A Lu, era um evento que se chamava Alu, Atitude, Liberdade e Unção. Procura lá no YouTube, talvez tenha alguma coisa lá. Ageu 2. Olha o abalo dele aqui de novo, Ageu 2:6. Ageu 2:6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o subtítulo. Olha o subtítulo de Ageu 2. O esplendor do novo templo. Senhor Jesus. Ageu 2:6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Aleluia. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, ou seja, aquilo que eles têm de melhor, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos, cara. Aleluia, cara. Ageu, se você for estudar a história, era aquele que Deus estava tratando o povo. O primeiro templo já estava em ruína, em desgraça, e Israel toda perdida. E Ageu foi o profeta que profetizou: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu sei que entre antes e depois, nesse existe um processo, que é a minha e a sua vida antes de Jesus. Eu era assim antes de Jesus e agora eu sou assim depois de Jesus. Mas existe um processo. A gente só pode falar que era e que é quando a gente passou pelo processo. Amém? Vocês estão entendendo? Porque talvez enquanto você está ali, você precisa permanecer, você precisa de fé, você precisa do poder de Deus. E só de você permanecer no caminho, na caminhada e na jornada, você já é um vencedor, querido. Mas depois que você sair do processo, você vai falar: cara, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu sei viver no muito e também sei glorificá-lo e adorá-lo no pouco.
porque o processo de Deus na minha vida, cara, vai sempre continuar. Ele me aperfeiçoou para isso. Fui abalado por Deus, fui sacudido por Deus. Para quê? Para ficar inabalável na sua presença. Aleluia. E eu quero ler uma última coisa aqui que eu falei que ia ler e vou ler de fato. Hebreus 1. Você pode ficar de pé nesse momento, querido, que eu queria orar. Cadê o Hebreus da minha Bíblia? Achei. Não vou ler Hebreus não. Vou ler Mateus. Me perdoe, igreja. Tomei birutão hoje. Hebreus 1, você fica de lição para você. Mateus 5. Deixa eu começar a profetizar agora, igreja. Que é tanta dor, mas a partir de hoje nós vamos começar a ver luz no fim do túnel. É tanta dor, é tanto processinho, tanto chorinho. Eu falei para Deus hoje, falei, Deus, quero uma palavra de esperança. Porque nós estamos sendo maçocados, Senhor. E Ele está falando, sou eu. Mas deixa eu ler. Eu creio muito num propósito de Deus. Cara, eu creio, eu só quero falar isso, não como um jargão, não. Só quero falar, reafirmar, né? É bom a gente lembrar que o meu empenho todos os dias por essa casa, por essa família espiritual, é para que viver as coisas de Deus, querido. Mas tem muita promessa para nós. Tem. Nós estamos passando por esse processo. Mas tem empresas que vão ser abertas. Tem ministérios, tem líderes, tem pastores que vão ser levantados. Tem muita coisa aqui para nós, cara. São coisas maravilhosas de Deus. É o propósito de Deus para a nossa vida. Eu creio nisso. Cara, só que talvez hoje você não se enxergue com mais nada. Hoje você não está aqui, então Deus tem que abalar, Deus tem que sacudir, Deus tem que convencer, Deus tem que abater, edificar, Deus tem que derrubar, Deus tem que trocar a mentalidade, Deus tem que quebrar o orgulho, Deus tem que puxar a bênção da sua mão para falar, eu sou o Senhor. Então deixa eu ler uma palavra de esperança para você. Mateus 5,14 diz assim, vocês são, está escrito aqui, vocês são a luz do mundo. Não é ninguém que está falando, vocês são, você é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder, é isso mesmo, uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. O fim do processo é você ser uma luz de Deus. Assim como o homem valente tem muitas flechas e ele enche delas a sua aljava. Só que as flechas, elas precisam ser afiadas, polidas. A parte de trás da flecha, aquelas abinhas dela, eu esqueci os seus fletezinhos, eles precisam ser construídos de uma maneira fixa, única. Porque se aquilo ali estiver torto, a flecha sai do alvo, ela não é precisa para aquilo. E hoje à tarde veio essa passagem, eu tenho até escrito aqui no meu esboço, Salmo 127, que Deus está afiando pessoas aqui, nesses dias, porque essas pessoas Ele vai colocar na aljava, Ele vai separar do meio. É como se o Senhor separasse, sabe, um pedacinho de pau, a obra-prima,
e começasse a polir, arrancar lascas de nós. É por isso que o processo dói. Ele arranca de você o que só está fixado, mas não é seu. Então dói, cara. Dói ser poupado, dói ser evitado, mas não vai sobrar orgulho, não vai sobrar nada. Só vai sobrar a presença de Deus na sua vida. E essa Shekinah de Deus vai brilhar, cara. Então vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, uma luz, ela não vai ser colocada aqui embaixo. Cara, esse é o fim do processo, pelo amor de Deus, entenda isso. Não perca suas esperanças. Ao contrário, ele coloca num lugar apropriado. Em outras versões fala que ele coloca num lugar de destaque. E assim ilumina todos que estão na casa. E aí o 16 ele fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu, como programador, fui lá na Osram, fábrica de lâmpada, e eu vi os processos. Mas um que me chamou muito a atenção foi que eles tinham um prédio, e no último andar desse prédio eles tinham todas as lâmpadas que eles construíram lá, e todas lá em cima dessa torre ficavam acesas. E ali eu perguntei para um dos caras lá: cara, que elas ficam acesas, o que vocês estão vendo lá, o que vocês estão validando lá? Eles falaram: todas elas, a gente está calculando quantas horas elas vão permanecer. E isso fala do tempo de Deus. Assim como você está passando, vai ter um livramento. Assim que você entrar num novo plano de Deus, numa nova estação de Deus, cara, vai ter um outro tempo ali para que você entre em outro, e assim a estação siga. Então tava todos os tipos de lâmpada lá: vermelha, amarela, azul, verde, todos os formatos, cara, todas acesas lá em cima. E eu perguntei: cara, e por que vocês não colocam isso numa sala? Coloca lá em cima. Daí ele falou: porque uma lâmpada, quando ela brilha, cara, a gente não consegue entrar, é uma sala bem grande, a gente não consegue, então a gente deixa ela num lugar de destaque, e daqui a gente consegue ver se ela apagou, se ela durou, e a gente sobe lá e troca ela e faz os estudos, faz as análises. E Jesus está falando: vocês são a luz, cara, vocês são a luz. Então existe um processo que vocês estão passando, talvez de dor, sabe, na área sentimental, todas as coisas, cara. Mas é um processo de Deus para a sua vida, porque a hora que chegar o tempo dele para a sua vida, ele vai te arrancar do lugar que você está sofrendo e vai te colocar num lugar de destaque. As pessoas vão querer falar com você, cara. E eu não estou falando de você ser um mega blaster coach, não, porque a palavra aqui diz que eles vão ver a sua luz, aquilo que tem de especial em você. Eles vão ver o espírito de sabedoria e o espírito de revelação na sua vida, e eles vão glorificar a Deus por causa da sua vida. E você vai ser um bem-aventurado, você vai ser um canal de bênção, você vai ser aquele, cara, como José, enviado na frente de muitas pessoas da sua família. Então aceite o processo, confie em Deus, que o mais Ele fará, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido.